Esperei com paciência no Senhor. Ele virou para mim e ouviu meu clamor. Virou-me do lado terrível, do charco de outros, e pôs os meus pés sobre a rocha. Firmou os meus passos. Pôs um novo canto em minha boca. Amém? Realmente o Senhor é maravilhoso. Com certeza, quando a gente clama ao Senhor, a gente está cansado, está sobrecarregado, e Ele vem e nos dá esse refúgio, nos dá essa certeza de ouvir o nosso clamor, principalmente quando a gente está angustiado, quando a gente está num momento de dificuldade. Aí a pessoa chega e esse salmo é verdadeiro na nossa vida. E a gente tem que crer que a palavra do Senhor, ela se cumpre quando a gente começa a meditar, começa a ler, começa a acreditar na palavra de Deus, quanto mais eu vou, aí realmente ela se cumpre na vida da gente. E a gente tem que botar a palavra do Senhor como nosso instrumento de vida, é o nosso guia, é a palavra do Senhor. E quando a gente clama a Ele, com paciência, a vitória vem. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, meu Pai, graças a Deus, Senhor, porque no momento difícil de nossas vidas, o Senhor está conosco, não nos abandona, está conosco todos os tempos. No momento de mudança, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, o Senhor nunca nos abandona. Pai, abençoa cada irmão que chegou nesse tempo, para que o próprio nome. E aqueles que estão a caminho, Senhor, para esse espaço, livra de todo mal. E os que já chegaram aqui, Senhor, abençoa com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor, amados. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que nessa noite nós devemos nos alegrar nele. Nada vai nos separar do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e é para todos sempre.
é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. E um dia nós somos resgatados desse mundo, nós somos libertos, porque a potente mão do Senhor é aquela que nos fortalece, nos levanta, que nos ergue, quando nós estamos fracos, abatidos, sobrecarregados. O Senhor está disposto a nos ajudar. O Senhor deixa fiel. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor, da provisão, Senhor. Tu és aquele que cuida de nós, Senhor. Tu és aquele que provê todas as coisas. Aleluia, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira não, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E não vai
Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa semana eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim: Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Mas quem é você sem Deus? O que é você sem Deus, amado? Nós não somos nada. Se não fosse Deus em nossas vidas, nós somos apenas pó e cinza, né? Mas Deus, Ele está ali sempre pronto a nos
ouvir, a nos proteger, a nos guardar, né, de todo mal. Né? Como louvamos hoje à noite, em 2 hinos, né? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Louvamos a Deus por isso, né? Vamos orar. Mas nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, Senhor. Deus, sabemos que não merecemos, Senhor, este tão grande amor, mas mesmo assim, o Senhor nos ama, Senhor, e tem cuidado de cada um de nós de uma forma bem especial, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvo, Senhor, por cada irmão que se faz presente neste lugar. Deus, que o Senhor possa, em nome do teu Filho amado, Senhor, ser com a vida de cada um deles, que eles possam sair daqui, Senhor, ó Deus, regozijados, ó Pai, na tua presença, Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, a tua voz, ó Pai. Deus, queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que foram retiradas para a manutenção da tua obra, Senhor. Ser com cada contribuinte, Senhor, ser com cada dizimista, ser com aqueles, ó Pai, que de uma forma, Senhor, tu sabes o porquê, não contribuem, não podem contribuir, que o Senhor possa estar abrindo os seus celeiros, ó Pai. Deus, toma, Senhor, a direção, Senhor, deste culto, nesta noite, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar as crianças. Bora, meninas. Força perguntas. Amém. Olha, chegou ali um varãozinho. Só tem um, né? É a bem-aventurada das mulheres, né? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vidinha, Senhor, que se encontra neste altar. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ser com cada um, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Que eles venham aprender, Senhor, de ti, Senhor, cada dia mais. Deus, que eles venham crescer na graça e no conhecimento, Senhor, da tua palavra. Ser com a tua filha que irá, Senhor, estar com eles logo mais, Senhor, ensinando a tua palavra, Senhor. Ó Deus, dar graça, Senhor, e conhecimento, para que possa repassar, Senhor, para cada um deles, Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Poder se correr, né? Graça e paz, irmãos, amém? Mais uma semana, né? Da chuva, muita gente aí acometida desta virose, gente enfermo, faz parte da vida, né? Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. E eu quero falar hoje sobre o segredo da força ou da violência. Amém? Mas é da violência espiritual, da força espiritual. Amém? Mateus, capítulo 11, versículo 12. Amém? Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Veja que duas palavras idênticas, né? Força e violência. Há diferença? Há, né? Porque geralmente quem pratica uma violência é porque usa força. Quem usa de força, usa de violência. Esse versículo ele vem logo após algumas instruções que Jesus estava dando, e Jesus fala sobre a questão de João Batista. Acho que na sua Bíblia é Jesus e João Batista. Então,
primeiro verso diz assim: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Olha aí, agora entra João em cena. João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seu discípulo para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algo outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha o que Jesus está dizendo. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Né? Eu até usei essas 3 perguntas na mensagem do domingo passado. Aí Jesus, em seguida, Jesus vai dizer: digo-lhes a verdade, né? Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha só. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meu Deus, o que Jesus está dizendo? Ele está se contradizendo? Não. Jesus está dizendo que todos que fazem parte do reino têm valor, e é maior do que aqueles que pensam que são grandes, né? Nós somos pequeninos, né? Às vezes temos dificuldades financeiras, temos dificuldade de se expressar, temos dificuldade para estudar, temos uma série de dificuldades, coisa que tem muita gente que não tem. Mas, por outro lado, tem, menospreza quem não tem e pensa que é alguma coisa. Não estou dizendo isso na sua totalidade, porque Deus também chama gente de poder econômico também, amém? Mas o que eu quero dizer aqui é que para Jesus aqui, ele olha, ele não faz exceção de pessoas, ele olha, por exemplo, aqui, ele olha para todos nós, e todos nós somos iguais perante ele, todos. Mas o sentido aqui é naquele que fez a missão. A missão de João, como o último profeta, ninguém, só ele. Então ninguém é maior que ele. E para não dizer que só João é maior do que todos, aí Jesus disse: não, mas o menor no reino é maior do que ele. Então Jesus está ensinando aqui o princípio da humildade. Todo aquele que faz parte do reino dele tem missão, tem uma missão, e não importa a missão que ele vai fazer, Jesus vai olhar a humildade no coração. Nós aqui dizemos assim: quando somos de Deus, aí citamos, eu não vou citar alunos fora do contexto bíblico. Por exemplo, Paulo. Paulo, todo é um assunto. Paulo é ensinado, Paulo é o bambambam. No entanto, Paulo vai dizer que ele não passa de servo, e que o importante para ele é conhecer a Cristo. E Jesus libera todo mundo. Irmão, pelo fato de eu ter uma missão, a minha missão é importante? É. Mas ela não é maior do que aquela que tem a missão de arrumar isso aqui, para você sentar.
e está tudo bem. É porque a missão vem de Deus. E o que nós fazemos é para Deus. Você está vendo que as paredes, essa aqui estava pintada, foi pintada de novo. Foi pintada isso aqui foi ontem. Isso aqui foi Flávio e José. Zezinho, cadê ele? Zezinho, está por aí. E ontem Zezinho me ajudou a gente matar a gente é matador de cupim. A gente persegue e matamos. Né? Ainda tem ali 3 pés de cupim, que a gente mandou derrubar 2 hoje, que eu tenho um projeto para aquele local. Não é? Algumas pessoas ouviram eu falar do projeto aí que tem futuro. Caso Jesus não me leve para a glória e ele manda os recursos, a gente vai fazer. Em nome de Jesus. Né? Então assim, já terminamos a calçada, Ramos terminou, lá vai traçar o cimento e tal, já desenhamos ali onde vai subir cadeirante, aquela coisa toda, né? E a gente vai puxar até lá no portão até o fim, né? O portão está com dificuldade, está rodando aqui de noite, vai ver como é que faz, mas o projeto é botar um de alumínio ali, um motor, né? Tudo esse projeto. Quantos projetos? E todos que trabalharem, eu mesmo valor. Porque o valor de Deus, irmão, o valor de Deus para nós, o valor de Deus para nós, não é para quem está fazendo, é como a gente faz, é aquilo. Quem quer mais poder do Senhor, busca mais. Aí tem gente que diz assim, é só buscar de madrugada. Não vai nessa não. Jesus não disse que era para ser de madrugada, disse. Qualquer hora. A hora do tempo que você tiver, você buscou Deus está olhando. Deus está olhando o seu coração ali. Às vezes você está trabalhando, mas seu coração está no silêncio, você não pode falar, mas seu coração está em sintonia com a sua mente, que está lá para cima, lá no trono. Aleluia! Aleluia! Você está metendo lenha lá e o fogo vai queimar. Aleluia! Glória a Deus! Então, e aí Jesus chega no verso 12. Aí ele vai dizer, desde os dias de João Batista até agora, olha o que ele vai dizer, desde os dias de João Batista, olha que coisa que Jesus está dizendo. Ele vai dizer, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. A outra versão, a primeira fase não é força, é violência. Jesus está falando aqui o entendimento é espiritual. Então, se alguém tem uma violência para bater em alguém, machucar alguém, agora, salvo essa violência, é para desejar o reino, é para trabalhar para o reino, é para seguir o reino. Aleluia, glória a Deus. Que coisa. E ele vai dizer, desde João Batista. Opa! Por quê? Ele está dizendo, presta atenção no versículo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus já estava plantado em João Batista. Aí você vai dizer, quando Jesus chegou, eu vou dizer, preste atenção nisso aí. Isabel estava grávida, já estava com 6 meses. Maria fica grávida. João Batista era mais velho do que Jesus, 6 meses, era primo de Jesus. E quando elas se encontram, o que acontece com João Batistinha? Lá no ventrezinho de Isabel, o ventre dela estremece. E a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito. Cheio do Espírito.
cheio do Espírito, sabe, do reino, e ele vai lá no Rio Jordão, e o alimento dele era gafanhoto e mel, e ele falava sobre o rei do reino que viria plantar o reino dele, e ele já falava desse reino, e o reino dele começava com arrependimento, e ele disse: arrependei-vos e credes. E quando foi questionar ele se ele era o Cristo, ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Olha, mas aquele que vem depois de mim, ou seja, aquele que vai pregar depois de mim, então ele já previa que algo ia acontecer com ele e que Jesus ia pregar. Ele é o que? Mais poderoso do que eu. Ele é tão poderoso que eu não sou nem digno. Aí eu vou dizer hoje: quem tem sapato aí de fiador? Pronto, não posso tirar o fiador do seu sapato. O sapato dele, ou seja, a sandália de Jesus, que naquela época era sandália. Olha o que João Batista disse. E de repente lá vem Jesus. Ele disse, as minhas palavras, meu. Ele extraiu, ele arrancou. Então, o termo violência que é espiritual, que eu coloquei aqui, o termo violência espiritual, ele captura a intensidade com a qual a geração dos últimos dias buscará a Deus. Amém, irmão? Eu creio nisso, você crê nisso? Eu sou de uma geração que buscava a Deus que não era brincadeira. Hoje está com muita dificuldade, mas Deus vai mudar essa história. E Ele quer contar com você. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Ore. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer mais? Ore. E mais o que? Ore. Ore. Deus vai mudar. Deus, a gente ora, aí Deus começa a mudar nós. Aí depois vai mudar quem está perto de nós. E depois Deus vai mudar quem está bem longe de nós. Porque Deus é poderoso para mudar as coisas. Eu posso ser mudado, e é Ele que muda. Ele muda tudo, porque Ele é eterno, Ele é imutável. Louvado seja Deus por isso. As pessoas buscarão a Deus com toda a força de seu ser, negando a si mesma e livrando-se de todos os pecados embaraçantes, para correr a corrida com paixão, pureza e perseverança. Isso vai acontecer de novo. Deus vai trazer um poderoso avivamento. Deus vai fazer coisas tão grandes, aleluia, no tempo dele. E Deus tem me ensinado isso aqui. Eu digo para ele: Senhor, acelera o processo. Vai não. É do tempo, e vai acontecendo assim, parece que é. Você já teve experiência de dar milho para galinha? Você não joga com punhado para cima, não. Isso é só em sítio. Mas eu pegava uma assim e jogava assim. As coisas estão acontecendo aqui. Só não percebe quem não quer. Mas Deus está mudando muita coisa. E vai mudar. O vizinho aqui chegou aqui e ficou assim, espantado com as mudanças. Ele e era inimigo daqui. Quando eu cheguei, eu fui falar com ele. Ele já deu bem aqui com marca de corpo conversar comigo. E eu disse: o projeto aqui é assim, esse pastor, eu vou trazer meu neto mais baixo. Porque a minha filha tem um, não sei aonde, não sei o que, papapá.
conversa ali. A carona eu vou trazer para cá, traga. E você venha, viu? Eu quero você aqui no aniversário daqui. Pastor, não vai deixar que eu venha. Viu, gente? Você vai bater no papo, vai ser gentil, vai ser simpático. Aí você vai ter as pessoas. Aquele tempo que a gente chegava assim, ei, ou tu aceita Jesus e vai para o céu, ou tu não aceita e vai para o inferno. Acabou, irmão. A pessoa quer ver Jesus na nossa vida. Você sabe que muitas vezes aqui para limpar uma frente, sabia não? Porque às vezes ele limpa, ele vai. Não é? Já vi várias vezes ele limpa. Você não pode ver esse aqui com sujeira, ele vem limpa. Olha o que Deus faz, irmão. Deus muda ou não muda? Quem é ele para ele? Deus é soberano. Aleluia. Este é o momento de buscar a Deus com entrega agressiva. Se eu era agressivo com alguém, agora eu vou ser agressivo para me entregar. E você antes de me entregar, eu vou usar toda a minha força para me entregar para Ele. Esse é o sentido que está nesse verso. Aleluia. Os sinais dos tempos estão claros. A volta de Jesus Cristo é iminente. Sentimos uma urgência por parte do Espírito Santo. É hora de despertarmos de nosso sono e buscar o reino de Deus como nunca foi buscado antes. O Espírito de Deus está sinalizando, Ele está avisando, Ele está falando, Ele está tocando a trombeta dos céus, dizendo: olha, Ele vem, está perto. Precisamos despertar, irmão. Eu preciso despertar mais. Eu preciso. A fé genuína, ela busca a Deus ardentemente, com paixão, com o coração queimando. Essa é uma fé genuína. Tem muita gente que fala de fé e fala aquela. Mas a vida é um caos. Porque não estou falando de luta, não, todo mundo tem. Não falando isso não. Quem foi que disse que o crente não passa por luta? Não tem enfermidade? Meu irmão. Agora o crente que é fervoroso, aleluia, ele não tem medo não. Sabe? Alguém disse, alguém que orava mais ou menos 4 horas. Ele orava assim: Tu és meu Deus, Tu és meu tudo. Deus meu, Tu és meu tudo. Você já pensou você orar isso 4 horas? Essa pessoa me apaixonou por Jesus. E se a gente for, fazer uma reflexão, a gente não precisa ele já sabe tudo. Antes que o pensamento desapareça, ele já sabe antes. Mas eu que gosto de falar, eu falo tudo. Também que ele é paciente. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmão. O Espírito aos Hebreus, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Opa, 2 coisas aqui. Aí vem a segunda: e que recompensa aqueles que o buscam. Eu tenho que crer que ele existe, e eu tenho que crer que ele me recompensa se eu buscá-lo. E foi o que eu usei no dia que o Senhor me trouxe de volta para casa. Foi isso. Porque eu disse: Deus, se Tu existe, e eu creio que Tu existe, aí eu disse: me ajude. E Ele me recompensou pela nossa, e me resgatou. Glória a Deus. Eu gosto quando ele canta, porque ele diz assim: olha eu aqui,
Opa! E nessa noite do nosso coração, cresça numa intensidade de buscar Ele. Aqueles que buscam a Deus, revelam sua fé de acordo com como corre a carreira da fé. Homens e mulheres de fé não podem se distrair ou se desviar de seu objetivo, porque acreditam firmemente que Deus irá recompensá-lo por sua busca, e eles estão certíssimos. Poderia falar só aqui na terra, mas eu olho para a minha recompensa no céu. Aleluia, glória a Deus. Se bem que aqui o Senhor recompensa. Faça um exame. Veja se Deus não tem recompensado você. O cuidado que Ele tem com você, com a sua vida, com a sua família. Será que isso não é suficiente para você buscar mais? Aumentar esse fogo no coração, na alma. Não estou falando necessariamente que você tem que estar na igreja o tempo todo. Você tem suas dificuldades, quem é que não tem? Não é? Mas você tem, irmão, 24 horas, menos aquela que você dorme. Ou tá que você dormiu 8, mas tanto você não busca Deus. Ah, pastor, não tenho tempo para estar ajoelhar. Eu estou falando disso. Buscar Deus na mente, irmão, no coração. Se eu tiver um tempinho, quando eu vou orar essa semana, fui, né? Orar com os pastores? Foi. Eu oro um pouco de joelho. Essa canela fina, não tem luz. Começa a doer. Aí eu digo, eu vou andar, viu? Aí Deus está falando, e ando lá, a igreja é grande, igual que é essa. Eu acredito. Aí eu fui mandando. E a gente, de 9 até 11 e pouco da manhã. Muito bom. Você sai dela. Leva. Então leva que você tem que pedir a Deus para não mandar um vento fora. Você pode contrair o jeito. Escute, a violência espiritual, ela começa num lugar secreto. Vocês já entenderam o que eu estou falando aqui de violência espiritual, não é? Ou seja, não seja aquela pessoa que tem receio de ir e se vai se arrastando. Seja violento por isso, ou seja, força de buscar. Não meça, sabe? Não coloque medida, não tenha reserva. Porque eu, é porque você é pecador mesmo que você tem que ir, é porque eu sou pecador mesmo que eu tenho que ir, eu tenho que ir de todo jeito, porque eu quero sair diferente, eu quero estar cada vez mais cheio, irmão, porque as lutas que vêm no dia a dia esvaziam a gente. Aí eu tenho que buscar mais para enfrentar o que vem, porque eu não sei nem o que é que vem, eu não sei o que é que vem amanhã, não sei nem daqui a pouco, então eu tenho que buscar. É buscar no lugar secreto. É aquele lugar que você está sozinho com Ele. E você sabe que Ele está lá. E eu vou dar uma boa notícia. Deus está o tempo todo no lugar secreto, esperando você a hora que você quiser. A hora que você quiser. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Escute. A violência espiritual começa com a forma como nós aplicamos a disciplina de oração. A oração exige uma disciplina, porque vem muita coisa para distrair a nossa mente. Tem muita distração. Ela vem também na parte da adoração, na contemplação, em saber que eu vou contemplar a presença dEle. Vou saber que Ele está ali. Vem através do jejum, vem através da leitura, do estudo e da meditação da palavra, vem através da audição, a absorção da verdade dEle. Tudo isso a gente encontra no lugar secreto, no lugar em que eu silencio meus ouvidos
cego para muita coisa, com meus olhos me distrair, para eu ficar conectado só com Ele. Este é o ponto onde a tomada, a força começa. Amém? A tomada de força, eu não vou tomar Deus a força nem as coisas, não, eu vou tomar eu. É a força, a violência contra aquilo que quer me embaraçar. Eu tenho que tirar todo embaraço. E eu uso de violência, sai. Não é? Sai isso, sai aquilo, sai capeta. É, irmão. Olha só, a dissolução da verdade, em vez de memorização, porque é possível memorizar a Escritura sem que ela penetre em nosso espírito, nossa alma, né? Para mudar nosso diálogo com Deus e com os homens. Não vai entender, irmãos? Memorizar é a coisa mais fácil. Eu fazia isso para poder fazer prova. Só para fazer prova. Depois que passava a prova, eu esquecia. É por isso que eu leio, irmão. É por isso que eu escrevo. Para aprender. Eu passei a aprender mais na medida que eu passei a escrever. O aprendizado aumenta. Alguém disse que para aprender o livro de Romanos, não sei se foi a Elias Lopes que disse, não sei, lembro agora, acho que foi um citou alguém, que não só lia, mas teve que escrever o livro de Romanos 4 vezes, escrever. Aí o Senhor me perdoe, falta coragem para ele. Meu irmão, eu nunca vou falar para Deus palavras que estejam diferentes do que está no meu coração, porque Deus não vai aceitar. Lembra que ele disse: esse povo me honra só, mas o coração, eu cuidado com isso. Uma das coisas mais violentas que nós podemos fazer é combater todos os elementos concorrentes de nosso calendário e talhar constantemente o tempo de fechar e se fechar no lugar secreto, ou seja, de impedir. Esse é o tipo de violência. Não, eu não vou atender telefone, não, eu não atendo ninguém, não, eu não quero saber, eu vou sentar aqui e vai ser ele e eu. Amém. É isso que ele faz. Quando ela está meditando, por exemplo, se ela for lá para o escritório, que é o meu mais filho, eu só chego lá, caladinho, pego o meu material e vou passar. Mas de regra ela fica lá no sofá, bota as coisas dela. Eu não converso com ela não. Não pergunto nada a ela. Eu saio de pé e vou lá para o escritório. Então, Deus está lá no escritório comigo, está na sala com ela. Pastor, que privilégio. Esse é o também. Esse é o também. Agora isso, deixa eu lhe dizer, irmão, foi trabalho, foi luta, violência espiritual em mim mesmo, para tirar as coisas, para me doutrinar. Eu vou tirar a palavra para ela, é uma força que você tem que ter para combater, senão você não vence. Pastor, então agora o senhor está beleza. Eu não. Tem que todo. Porque todo dia, a primeira coisa que vem é assim, não vou ler eu vou falar, sabe? Parece que é vozes que vêm. Às vezes diz para mim, vai caminhar logo. Eu disse, acho que eu vou caminhar. Aí eu já olho. Quando eu chegar, não. Esse negócio está longe. Primeiro, eu vou ouvir ele. Você sabia que isso aqui fala? Sabe como é que fala? Na hora que você
pensa nele, coloca o sentimento nele, o Espírito faz como se aquilo ali fosse uma voz. Aí ilumina sua mente, aquece o coração, experiência profunda. E eu não troco isso por nada nesse mundo. Isso é muito bom. Nos períodos em que nós estivermos muito atarefados, poderemos parecer que 1000 outras vozes clamem por atenção. Qual voz estará no comando? A voz de tarefas incompletas ou a voz gentil e suave que nos chama para um lugar secreto? Já viu isso aí? A gente vai sentar e diz, não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que ligar para fulano. Eu tenho. Não é assim? Aí a gente fica. Aí se brincar, a gente levanta e vai fazer. Aí já vem uma outra, a gente vai. Daqui a pouco aquilo que era mais importante para nós ficou em um lugar, ou talvez a gente passe aquele dia ali, né? Precisamos da nossa espada para golpear, para levantar ela contra os tentáculos invasores que procuram suprimir nossa vida secreta com Deus. Fiquemos a sós na presença de Deus. Irmãos e irmãs, use da sua força, da sua violência para você buscar o Senhor. Precisamos nos ajoelhar aos pés de Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou para nos conceder um lugar secreto. Eu estou salvo, Jesus morreu para botar meu nome no litado. Sim, claro, mas foi só isso. Ele me salvou também por ser adorador. Amém. E devemos ser. Mas você sabe por que Jesus formou a gente? Você sabe o que ele formou? Assim, em primeira instância. Vamos lá. Ele fez todas as coisas. Criou todas as coisas. E ele viu que tudo era belo, bonito. E daí ele pensou, eu preciso de um amigo para ver essa beleza que eu fiz. Você já viu o trabalho que você faz? Diz, eu preciso passar para a gente ver. Uma coisa eu vou fazer o outro, olha só. Porque entre o dia 7 de descanso e o dia 5, que ele fez todas as coisas, no meio temos o dia 6, número de ouro. Aí ele fez para descansar com ele. Que descanso é esse? Contemplar o que ele fez. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E junto dele, quem sabe, Deus disse: você, aleluia, é a coroa da minha criação. Você, mais ou menos assim, eu peguei uma tela, peguei um pincel e com a melhor tinta eu formei você. Aleluia! E irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Também é necessário esforço para fornecer ao nosso corpo descanso suficiente, de forma que, ao entrar num lugar secreto, nós não fiquemos constantemente caindo no sono. Todos um dia ou outro acabam dormindo quando estão sozinhos na presença de Deus, sim ou não? Lembra dos 3 lá? Já disse, mas sumir vocês se não puder nem uma hora, estão dormindo. Faz parte da nossa natureza humana. E Deus
estar com Deus. É fácil confundir o zelo natural com força espiritual. Algumas pessoas demonstram zelo incrível por Deus na forma como adoram e compartilham sua fé ou participam de estudos bíblicos. Mas se for um zelo natural, é um zelo que dura somente enquanto os outros estiverem observando. Quando essas pessoas estão sozinhas com Deus, o zelo desaparece, o nível de intensidade ou atividade repentinamente é reduzido ou desaparece. O zelo natural deve ser trocado pelo verdadeiro fervor espiritual, um zelo que é energizado por um fogo santo interno que queima, mesmo quando ninguém está olhando. Eu? Não é que você já viu isso? Na frente de gente, a pessoa parece uma tocha, mas sozinho é um picolé lá no mar. Deus nos deu uma disciplina que é um dom extraordinário, uma ferramenta poderosa designada providencialmente por Ele para intensificar o esforço de nossa busca. O jejum, quando combinado com a oração, é uma das formas mais diretas e eficientes de acelerar o ritmo de nossa corrida, especialmente se nós estivermos nos sentindo um pouco letárgicos em nosso espírito. Uma observação: Deus sabe e compreende aqueles que por razões pessoais adversas não podem jejuar, mas contudo todos podem orar. E deixa eu dizer uma coisa aqui que eu já repeti mesmo. Se eu orar e se eu jejuar, eu vou mudar Deus? Vai não. Ele é imutável. Muda eu, muda você. Pastor, o que é bom no jejum? Eu vou dizer para você o que é. Porque o jejum, olha, o jejum é dar o quê? Eu vou usar uma linguagem bem nordestina. É ficar de barriga vazia, certo? A gente não consegue comer. Porque a barriga está lá. Aí o estômago, mas de barriga cheia, está logo aquela semana. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu levanto da mesa, já vou direto no cama. Aí eu boto 3 travesseiros assim para ficar assim, sentado, né? Para não ter refluxo. Mas fica ali. Porque já tem aquela moleza assim. É um livro é bom. Mas se você não pode, Deus compreende. Jejuar é uma ferramenta poderosa da graça de Deus, porém é subestimado, subempregado e mal compreendido. Exemplo, vai dizer, eu vou jejuar e Deus vai libertar. Eu vou jejuar, Deus vai fazer isso. Quem disse isso? Se você tirou essa frase de ouro, eu vou pedir misericórdia a Deus. Quem sabe Deus faz alguma coisa comigo. Agora eu sei que Ele faz. Mas Ele faz o que Ele tem para fazer. Ele tem para fazer. Não é o que eu quero que Ele faça. Agora, algumas orações Ele atende. Porque Ele colocou na nossa alma orar por aquilo que Ele vai fazer. Para a gente entender que Ele é Deus também que responde as orações. Que Ele como clamou. Amém? Foi Ele que deu, né? Ele mesmo deu essa ferramenta para nós. Escute, não há mérito espiritual no jejum. Ninguém ganha pontos extras com Deus. Mas isso renova nosso espírito, sensibiliza a nossa audição e acelera o ritmo do fluxo divino através de nossa vida. Para aqueles que estão comprometidos em explorar a força espiritual, o jejum é um verdadeiro amigo. Há diversos tipos de jejum. Eu tenho estudo sobre isso. Vários tipos de jejum. Mas eu não posso fazer nenhum. Aí eu pergunto uma coisa: você é rico com pecado? O pecado
na sua porta e você sai para lá, vai embora, livrai-me, Senhor. Não. Porque tem gente que jejua pra caramba, mas peca mais ainda. Não adianta criar uma fórmula, irmão. Não. A única forma que eu posso ter, Deus já criou. Sabe o que é? Humildade. Para saber que eu dependo dele para tudo e em tudo. E sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não chego a lugar nenhum. E ele é o meu tudo. Eu amei a frase desse irmão. Ele disse: meu Deus, tu és o meu tudo. 4 horas orando só isso. Eu digo: Jesus, eu não consigo. Não vou dizer. Eu não termino de agradecer, já vou pedindo. Vê se não crente pedindo. Eu tenho tanta coisa para pedir. Sem contar com aqueles que me pedem, né? Ainda tem que pedir. Tem muita gente. Olha o que o rei Salomão escreveu. Amei isso aqui, irmãos. Olha aqui. O rei Salomão escreveu. Provérbios capítulo 2, verso 4. Ele vai dizer: se procurar sabedoria, como se procura a prata, e buscar como quem busca um tesouro escondido. Aí tem o 7, mas eu vou ler os que estão entre o 7 e o 4. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com a integridade. Olha, quem disse isso, irmão? Quem disse isso? Salomão, já velho. Talvez se não aprendesse na velhice, né? Porque ele foi insensato, ele não foi sábio, conhecimento ele tinha, entendimento ele tinha, que seu pai passou para ele, mas ele foi insensato, pecou contra Deus, chegou ao ponto de mandar construir altar e ir adorar lá com as mulheres, com a mulher que ele, né, desejou. Viu? A imaginação retrata a sabedoria divina como um tesouro oculto enterrado em uma montanha. E para obter esse tesouro, nós devemos minerá-lo arduamente. Além disso, as Escrituras dizem, Daniel 2:21, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele muda tempo, todo mundo. Pensa na chuva que foi. Mas de repente hoje Deus abriu o dia para nós com o sol bonito. Daqui a pouco ele pode mudar. Escute, não é o tolo que recebe sabedoria, mas sim o sábio. O sábio recebe mais sabedoria em sua vida porque é inteligente o suficiente para buscar a Deus com fervor. O texto aqui, o versículo estava até claro, mas eu tinha dúvida ainda. Aí eu entendi agora por que ele deu da sabedoria ao tolo para ele se tornar sábio. Porque o tolo não vai se tornar sábio, só o inteligente. E por que o inteligente? Porque o inteligente é aquele que busca Deus. Ele busca Deus. Então ele é inteligente, então ele dá sabedoria. Viu? Jesus não responde a todos os fiéis da mesma maneira. Olha o que eu estou dizendo. Ele não responde da mesma maneira, mas ele responde. Só que não da mesma maneira. E por quê? Porque ele responde de forma diferente àqueles que eu busco mais diligentemente. Aquele que busca ele com mais zelo, com mais cuidado, com mais minúcias,
buscando Ele nos segredos, no detalhe, vai buscando. Esse recebe mais, não é porque Deus está fazendo excepção de pessoa, não, é porque esse está buscando, tem mais. Me diga uma coisa, qual foi um dos discípulos que recebeu um abraço, uma fé de Jesus? Abraço. Quem foi? Joãozinho. Só Joãozinho. E por que os outros não? Porque não foram. Não foram. Viu? Não foram. Mas não foi. Recebeu. Isso me mostra que se eu buscar, eu vou receber. Buscar-me eis me acharei quando me buscar de todo o coração. Oh, aleluia. Lá em Lucas é dito, né? Que você deve buscar. Buscai e acharei. Vamos lá, vamos seguir. Olha aqui. A gente vê isso. Segunda maneira, como Jesus tratou os 12 discípulos. Por exemplo, Pedro, Tiago e João foram convidados para um dos momentos mais íntimos e maravilhosos de Jesus, enquanto os outros discípulos não foram incluídos. A diferença reside no fato de que os outros discípulos tinham algo retido em seus corações em relação ao Senhor, enquanto Pedro, Tiago e João buscavam mais de Jesus. A questão está no coração. Alguns discípulos duvidavam de Jesus, mesmo após sua ressurreição. Mateus 28. As mulheres viram, os discípulos viram, mas duvidaram. Duvidaram. Eu não vou citar aqui, porque ele leva mais tempo, mas eu vou botar o pacote, todos eles. Foi preciso Jesus passar 40 dias com ele, 40, para convencê-los de que Jesus estava ali, vivendo e dominando. E Jesus sabia que na hora que ele fosse, ele precisava dar uma ordem. E ele disse: fiquem em Jerusalém orando. E ele sabia mais assim: o Espírito Santo não viesse, tudo ia até banal, ou que frouxo. Assim também somos nós, irmão. A gente precisa de poder. Pegou no coração. Não vem com a nossa carne, não, meu irmão. Não vem com não. Eita Jesus. Tudo isso que eu falei aqui, eu tenho um objetivo. É para nos inspirar a buscar nosso Senhor no lugar secreto. Esse é o meu objetivo. Para mim mesmo, para vocês. Portanto, corramos atrás do Senhor e o busquemos de todo o nosso coração no lugar secreto. À medida que o buscarmos com mais intensidade, ou seja, com mais fervor, com mais força, Ele se aproximará de nós como nunca antes. Jesus não favoreceu Pedro, nem favoreceu Tiago, nem favoreceu João por causa de suas personalidades ou pela combinação de seus dons. Não, eles favoreceu porque eles favoreciam o Senhor Jesus. Ou seja, eles priorizavam Jesus, então Jesus priorizou eles. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Crônicas 16:9 é dito: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha, você quer no coração. Pastor, eu estou trabalhando tanto, trabalha com o seu coração voltado para Ele.
Aleluia. O Senhor não faz exceção de pessoas. Ele recompensa todos os que o buscam com fervor, com toda a força de seu ser. Este é o motivo pelo qual alguns não conseguem ter tanta intimidade, porque não buscam com todo fervor e força. Ao observar o zelo moderado com que alguns buscam, se desse a eles o poder e a glória que pedem, Jesus estaria ultrajando todos aqueles que o têm buscado com muito mais intensidade e com muito mais fervor. Jesus é justo. Jesus ia abraçar Pedro do jeito que abraçou João. A recíproca é: você ama quando seu filho ou seu neto, ninguém abraça você? O que é que você faz quando ele abraça você? Vê uma alegria no coração e você pega. Às vezes ele diz: vovô, está me apertando, vovô. Ele aperta. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24, nos dá a revelação sobre corrermos nossa corrida na presença de outros santos. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganham prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Então ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo assim: olha, não faça comum, não entre em competição. Não há competição pelo céu, não há competição pelo prêmio prometido por Deus. Não tem competição. Corram juntos para o prêmio. Todos nós seremos premiados. A Bíblia fala de galardões, é isso aí, irmão. Vamos correr juntos. Aleluia. Glória a Deus. Estamos já terminando. Deus honra a nossa corrida comparando-a com a forma como os outros correram ou correm em toda a história da igreja. Este é o princípio. Olha o que ele vai dizer em Coríntios. Olha o que ele vai dizer em Coríntios. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. É o coração. Senhor, meu coração está triste. Senhor, meu coração está frio. Dá uma gemer, aquece. A minha alma, Senhor, precisa do fogo santo do Espírito. Aviva minha alma, aquece meu coração, Senhor. Eu quero ferver de amor por Ti. Eu quero sentir a Tua graça no meu ser. Eu quero o óleo precioso do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos participando de uma competição séria? Não quer dizer que precisamos comparar nossas realizações com as de outras pessoas de modo carnal, mas nos permitimos ser inspirados pela rapidez de outros corredores para buscarmos mais a Deus e buscá-lo no lugar secreto. A exemplo de Paulo, a exemplo dos apóstolos, porque discípulos ele era quando aprenderam, era aprendiz. Agora ele não era mais aprendiz, mas era apóstolo, estavam diplomados. Bob Sorge disse que ficava inspirado. Eu já citei por essa, era Francisco de Assis. Ele buscava Deus de tal forma que ele dava essa frase: meu Deus e meu tudo. Quando eu vi isso, eu disse, e aí, depois disso aí, 4 horas ele dormia um pouco e acordava junto com os outros. Um ritmo verdadeiramente intenso. Ou seja, e ele acordava para
Ninguém pode ser melhor que ninguém. Dr. Russell Shedd, eu vou encerrar aqui. Uma viagem que ele fez com o pastor Estevam, e eu sei porque o pastor Estevam dando uma aula para nós, foi uma palestra, coisa assim. Ele vai e disse isso. Ele estava no alojamento e o Dr. Russell Shedd dormia na cama de baixo, beliche, e ele lá de cima. Esse que de madrugada escuro, ele teve vontade de ir ao banheiro, urinar. Daí ele desceu o beliche no escuro ainda. Não viu. Quando estava para ele pisou no Dr. Russell Shedd que estava e pôs no chão orando. Essa corrida precisa. Vamos ficar de pé, meus queridos. Aleluia. Espero que essa palavra tenha fortalecido vocês. Vamos todos para um lugar secreto com intensidade no coração. Vamos para um lugar de encontro com toda a nossa força. Vamos para este lugar onde Deus nos espera. Este é um lugar maravilhoso. É um lugar onde recebemos conhecimento, sabedoria e segredos que Deus tem para nos revelar nas Escrituras e que Ele tem para cada um de nós. Vamos para este lugar de intimidade, onde teremos a bênção de conhecer mais a Deus, e que Deus nos abençoe. Deus abençoe a mim e minha família. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe nossa pátria. Deus abençoe Israel. Deus abençoe todas as nações. Aleluia. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por tua graça em manifestar, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor trouxe de conhecimento através das pesquisas. O Senhor me deu graça, eu sou grato ao Senhor. Pai, abençoe meus irmãos que estão aqui, abençoe todos nós, de maneira, Senhor, que a gente sinta sede, fome e vontade de te buscar, porque o tempo, Senhor, é para te buscar mais. São tempos difíceis. Então temos visto rumores de guerra e temos visto guerra, Senhor. Temos visto a fome se alastrando no mundo inteiro, tanta violência, tanta desgraça acontecendo, Senhor, e sabemos que isso e outras coisas mais as Escrituras já apontam como sinais da tua vinda. Nos ajude, Senhor. Abençoe a cada um. É o que eu te oro e agradeço por Jesus. Podem sentar, irmãos. Enquanto vocês preparam o aviso aí, irmãos, eu quero convidar Cristiano, Bia, Arthur, Larissa e Livramento. Glória a Deus. Bem, irmão, Livramento, ela agora é a líder do Ministério de Intercessão. A partir de sábado, ela vai ter a chave. E o horário da oração é de 3h30 às 4h30. É à tarde. 3h30 da tarde às 4h30. Repetindo, para ninguém esquecer. Nós temos o Ministério de Intercessão. Hoje, você teve e estava na direção de ano. Hoje é Livramento. E vai ser na parte da tarde, 3h30 da tarde às 4h30 da tarde. Nós temos Arthur, Larissa, Cristiano e Bia, que são os novos líderes do Ministério de Jovens. Amém? Entenderam? Eles foram aprovados pelo conselho e ele vai passar por um curso ministrado por mim para exercer o diaconato, e depois de um tempo sendo aprovados, eles entenderam que é isso mesmo, a gente vai licenciar por um ano, depois a gente ordena, ou o tempo pode diminuir, mais ou menos isso aí. Então
Vamos orar por eles. Eu vou pedir que você estenda a sua mão. Depois a gente vai ter os avisos da semana. Amém? Vamos estar orando. Vamos depois. Conversa com eles. Eles trabalham. Tem criança, tem um bebê. E Deus chama a gente culpada. Que é responsável. Amém? Esse foi o entendimento do pastor, da missionária e do conselho. Não quer dizer que está fechado. Para frente, né, a igreja crescendo. Deixa eu dizer uma coisa que eu disse para eles. Eu estava de olho. Estou de olho em você também. Você não está descartado. Na hora que você se encaixar, aí a gente, né? E eu sei que a igreja vai crescer. Porque Deus quer que cresça e é Ele que faz crescer. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, colocamos os nossos irmãos e irmãs, Arthur, Cristiano, Bia, Larissa e Livramento, os desafios que eles têm, Senhor, na liderança de ministérios e depois no treinamento, exercer o diaconato, e nós oramos para que eles sejam realmente capacitados por Ti para o ministério que a igreja necessita. Nós oramos junto com a igreja e os abençoamos, desejando que o Senhor lhes dê sucesso nessas novas responsabilidades. Em nome de Jesus, amém. Tá? Para sentar um pouquinho, vamos ter os avisos, adicionar, tem uma palavra, e depois a gente encerra.